época que eu estou hiper ativa, tô super, super contente e, de repente, eu tô down e tô bem para baixo mesmo. E nessa hiperatividade, eu começo a gastar. Aqui minha coluna, um pouco do meu gasto são minhas corujas, comecei a gastar comigo, dar presentes e tudo mais. Tanto a coisa ficou tão pesada que hoje eu sou uma pessoa inadimplente. Olá, este é o Momento Saúde e hoje nós vamos falar sobre um mal que atinge pelo menos 30 milhões de pessoas no mundo, que é o transtorno bipolar. Para isso, viemos procurar o psiquiatra Fábio Fonseca, que mais uma vez nos recebe no seu consultório, em sua clínica. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço o convite para falar de um tema tão importante e sobre o qual tem tanta falta de informação, tanto desconhecimento. Vai ser muito importante a gente falar sobre isso hoje. É o que a gente espera, né? Mostrar para as pessoas que às vezes tem alguém sofrendo disso, alguém na família e a gente não sabe como lidar. Mas o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é um transtorno do humor, ou seja, a pessoa oscila períodos em que ela fica deprimida, e todo mundo sabe o que é depressão, já se tem se falado bastante disso, mas além disso ela tem períodos em que ela tem um humor eufórico, exaltado. O que quer dizer? Períodos de muita alegria ou de um excesso de energia, um excesso de atividades, em que a pessoa fica meio ligada no 220. E essa oscilação de humor, ela provoca uma série de prejuízos e a gente considera que não é uma alteração normal do humor, né? Porque a pessoa começa a se engajar em atividades que trazem muitos prejuízos e que fazem com que ela se arrependa depois. E muitas vezes fazem com que desencadeie um novo episódio de depressão. Então, no transtorno bipolar, além dos episódios de depressão com muita tristeza, a pessoa muitas vezes gasta muito dinheiro, ela fica sexualmente desinibida, começa a namorar ou flertar ou ter relações sexuais com pessoas com as quais ela não teria de outra maneira. Ela fica muito impulsiva no trânsito, ela briga com muita facilidade, ela fica com o que a gente chama de humor lábil. O que é labilidade? Muda de uma hora para outra. Então o transtorno bipolar, antigamente chamado de psicose maníaco-depressiva, é um transtorno do humor caracterizado por períodos de depressão e períodos de muita euforia, agitação ou irritabilidade. E o que é que provoca? Qual é o gatilho? A causa do transtorno bipolar, hoje em dia a gente sabe que existem componentes genéticos, né, muito bem determinados. Então, quando a gente encontra uma pessoa com transtorno bipolar, a gente tem uma tendência a encontrar parentes de primeiro grau com temperamento muito forte ou com histórico de depressão ou de bipolaridade. Porém, só isso não é suficiente. Causas também no desenvolvimento infantil também parecem se somar para que a pessoa venha desencadear o transtorno bipolar. Agora, normalmente no começo a pessoa tem episódios, gatilhos que são estressores, né? A perda de alguém, a perda de um emprego. Só que com o passar do tempo essas crises vão vindo e vão ganhando vida própria, ou seja, mesmo sem um gatilho, mesmo sem um estressor muito claro, a pessoa começa a ter crises de euforia ou começa a ter crises de depressão. O senhor citou que antigamente ele tinha outro nome, né? Que era a psicose maníaco-depressiva. Isso até 1980, por aí. Por que mudou de nome? Porque nem todo mundo que tem transtorno bipolar tem sintomas de psicose ou tem uma gravidade que perde completamente a noção da realidade, né? Então, esse nome não condiz muito com as apresentações diversas que a gente tem do transtorno bipolar. A gente tem várias formas de transtorno bipolar. Pessoas que têm sintomas de psicose, né? Você acredita que você vai ganhar na loto, que você vai se eleger presidente da república, que você vai ser uma pessoa de sucesso. E claramente você vê que tem uma psicose, ou seja, uma distorção da realidade. Só que outras pessoas têm alterações de humor mais sutis e que são difíceis de serem diagnosticadas. Então a gente tem transtorno bipolar tipo 1, que são essas apresentações mais clássicas e graves, mas a gente tem, por exemplo, o transtorno bipolar tipo 2, em que a pessoa tem muitos episódios de depressão e, ocasionalmente, ela se sente melhor. E aí o médico nem pergunta muito o que está acontecendo e vai tratando aquilo como depressão. Só que quando a gente vai ver o que é melhor, é um pouco acima da média, tem uma leve euforia. Então a pessoa fica um pouco mais desinibida, mais cheia de energia, aquela dona de casa acorda 4 horas da manhã para fazer faxina, meio que vai importunando as pessoas da família, mas não é uma coisa que claramente rompe a fronteira da normalidade. Então são quadros mais sutis. Por isso a gente acha que o nome transtorno afetivo bipolar é o nome mais condizente.
O senhor disse que tem várias fases, né? Vários tipos do transtorno bipolar. A gente fala sobre os outros daqui a pouco, pode ser? Pode ser. A gente já volta. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre transtorno bipolar com o psiquiatra Fábio Fonseca. Doutor, antes de a gente falar sobre os outros tipos do transtorno bipolar, eu queria entender assim, às vezes a gente também, todos nós temos momentos muito alegres ou muito tristes, e como saber a diferença entre isso ser normal e isso ser um transtorno bipolar? Vamos falar então um pouquinho dos critérios, por exemplo, o que a gente chama de mania ou de euforia. É uma clara mudança no jeito de ser da pessoa, que traz bastantes prejuízos, ou no âmbito pessoal, profissional, financeiro, em que a pessoa claramente muda os seguintes critérios. Um excesso de energia, se engajando em várias atividades ao mesmo tempo, com menos necessidade de sono, ou seja, não dorme, não se sente cansado. Um pensamento acelerado, que pula de tópico em tópico sem parar. Às vezes a pessoa fica tagarela e fala tanto que a gente não consegue nem entender o que a pessoa está falando. Compulsões por sexo, por comida, por dirigir perigosamente, episódios de agressividade muito persistentes. E esses sintomas eles ocorrem, na maioria das vezes, em conjunto, não é nada disso isoladamente, e duram muito tempo. Bem, eu comecei com estresse de trabalho, problemas de estômago, e várias coisas assim. E mais assim, aquele ambiente de trabalho, comecei a ter choro, de vez em quando chorava no trabalho. E aí eu tirei 1 mês de licença-prêmio para dar uma descansada. Aí eu falei, oba, vou relaxar. Passou o primeiro, segundo dia. No terceiro dia, do nada, eu comecei a chorar e não parei mais. E não saí da cama mais. E não saí do quarto mais. E não falava com mais ninguém. Eu sempre fui uma pessoa extrovertida, sempre fui uma pessoa onde as pessoas, meus amigos faziam alguma reuniãozinha e quando eu chegava eu falava, agora a festa vai começar porque a Silvana chegou. E de repente eu não atendia telefone, as pessoas ficaram assustadas. O que estava acontecendo comigo? O que aconteceu? A Silvana não fala com ninguém, a Silvana não vê ninguém, a Silvana não sai do quarto. E meus pais também ficaram assustados. Na época eu estava morando com eles. Eu tinha separado, estava morando com eles. Então, isso foi em 2002. E chorava, 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 não me sentia digna das pessoas. E aí todo mundo começou, aí sim as pessoas do meu hall de amizade, falaram assim, alguma coisa tem, parece que ela está com... Aí todo mundo começou a falar, será que é depressão? Será que é angústia? O que é? E começaram a querer me ajudar a tentar levar em médico. E aí é que eu comecei numa fila de médicos aí, e fazer exame, faz exame, e não dá nada, né? Faz exame de tudo, tinha tontura, tinha desmaio, e eu realmente não fiz tudo quanto era tipo de exame clínico que pudesse ser feito. Eu sou hipertensa, tudo bem, mas nada que levasse àquele quadro. O paciente bipolar, ele às vezes se irrita, ele tem um grau de irritabilidade bastante alto, ele tem várias manias, então as pessoas, elas se cansam muitas vezes ou não compreendem esse comportamento e acabam dizendo para ele ou para ela, né, como o absurdo do comportamento que ele tem tido. E muitas vezes também o paciente na crise, ele não ouve as pessoas, né? Ele não consegue entender o que as pessoas estão dizendo porque ele está numa fase de euforia ou ele está numa fase de depressão que é de bastante dor, desânimo. E como oscila muito, não é qualquer pessoa que compreende. Meu marido, quando eu o conheci, eu já tinha esse problema, expliquei tudo para ele. Vai fazer 8 anos que nós estamos casados e ele me cuida de mim com muito carinho, com muita atenção. Meu pai ficou muito doente, faleceu já há 1 ano e meio, mas meu pai já estava começando a entender, né? E minha mãe hoje me entende também. Então,
mas também depois, né? Só com o Dr. Fábio são 12 anos. Então, teve todo, hoje eu trato com uma psicóloga pelo convênio, tudo bonitinho. Tento trabalhar essa questão de não gastar mais do que eu tenho, né? E as pessoas agora também, pelo menos da família, conhecem. Agora, as pessoas de fora, às vezes, tem uns que entendem, outros não. Isso é um problema, principalmente no ambiente de trabalho. O psicólogo vai acolher o paciente bipolar que está em sofrimento. As pessoas estão dizendo para ele que ele não está bem e ele não se sente compreendido muitas vezes. E também auxiliá-lo a identificar quais são os gatilhos para mudança de humor ou quando acontecem a mudança de humor, né? Então, quando ele consegue fazer isso com o auxílio da terapia, porque as pessoas que estão à volta dele não compreendem muito bem por que acontece essa oscilação, ele vai começando a controlar um pouco o que ele deve fazer, quais são os recursos que ele pode utilizar para poder ter uma vida melhor, de mais qualidade. O bipolar, um depressivo, ou qualquer pessoa que tenha problemas emocionais, mas o bipolar tem que ver. Somos pessoas diferentes, cada um tem um tipo de reação. Eu conheço uma pessoa bipolar que ela não consegue ficar dentro de casa, ela tem que sair para a rua. Não necessariamente que ela gaste, mas ela tem que ir para o shopping, eu tenho que andar na rua. Eu não. Se eu estou na parte do down, da bipolaridade, eu não saio de casa. Então, as pessoas têm que entender isso, né? E um problema, agora, o problema sério mesmo é no trabalho. Esse é fundamental, porque as pessoas não querem entender. A gente pode ter um dia em que a gente ficou meio eufórico, meio irritado, isso dura um dia. Mas a pessoa com transtorno bipolar, ela vai ter essas alterações durante 4, 5 dias, uma semana, e aquilo não cede, né? E você vê claramente que a pessoa tem uma mudança do padrão de funcionamento anterior. Então, se você prestar mais atenção, mesmo nos casos mais sutis, você vai ver que tem um prejuízo grande e que tem oscilações que fogem do padrão habitual que aquela pessoa costumava apresentar no ano anterior, na semana anterior, no mês anterior. Eu tentei suicídio 2 vezes, fiquei internada em 2 clínicas de repouso e em 2006 eu conheci o Dr. Fábio. E aí começou, foi ele que foi trabalhando, funcionando ali. Eu tive uma psicóloga, mas depois, na época, o convênio não cobria, depois eu tive que parar, porque eu não podia pagar mais. Mas fiquei ali com o Dr. Fábio e tentando medicação. E aí ele conseguiu, porque na realidade eu tenho depressão, síndrome do pânico, agorafobia e bipolaridade. A bipolaridade veio, que é o quê? Agora, depois que ele me estabilizou, foi que definiu a bipolaridade. Por quê? Porque tem época que eu estou hiperativa, estou super contente e, de repente, eu estou down e estou bem para baixo mesmo. E nessa hiperatividade, eu começo a gastar. Aqui minha coluna, um pouco do meu gasto são minhas corujas, comecei a gastar comigo, dar presentes e tudo mais. Tanto a coisa ficou tão pesada que hoje eu sou uma pessoa inadimplente. Hoje eu estou numa situação financeira muito difícil, devido a essa compulsão por gastar, na euforia. E quando aí passa a euforia, aí eu entro no sentimento de culpa de ter feito aquilo, e aí eu já não saio de casa, daí eu já não consigo dirigir. Atualmente eu estou afastada do serviço. E voltando agora a falar dos tipos do transtorno bipolar, quais são esses tipos? A gente pode falar do tipo 1, em que você tem episódios de depressão e episódios de euforia, né, que a gente chama de mania, muito marcantes. Então a pessoa fica muito eufórica, muito agitada, fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo, e o prejuízo é muito grande. Então você não precisa nem ser psiquiatra para dar o diagnóstico. Você vê claramente que a pessoa está tendo prejuízos e que está funcionando numa velocidade, numa intensidade muito grande, né?
Um outro tipo, que é o mais difícil de ser diagnosticado, é o transtorno bipolar tipo 2. E por quê? Porque na maioria das vezes a pessoa tem 29 vezes mais depressão do que euforia. Então, na maioria das vezes, parece uma depressão crônica. E, ocasionalmente, ela tem episódios de euforia, mas os episódios de euforia são muito leves e ficam escondidos. E a pessoa se sente bem e ela acha que aquilo não é um problema. Mas por que é importante a gente diferenciar? Porque o tratamento é diferente. É diferente a gente tratar uma pessoa com depressão de tratar uma pessoa com transtorno bipolar tipo 2. Muitas vezes, se a gente tratar da mesma forma, a gente vai piorar a pessoa com transtorno bipolar tipo 2 se ela ficar tomando só antidepressivos. Então, no transtorno bipolar tipo 2, as pessoas têm ondas de euforia mais leves, mas que já causam prejuízo. Mas que às vezes passam batido. A pessoa só se sente um pouco melhor, mas ela já acorda cheia de energia, quer fazer um monte de coisas. Naquela semana a pessoa quer ter muita relação sexual, liga para todos os amigos e depois entra em depressão novamente. Uma outra forma do transtorno bipolar é a ciclotimia, que são ondas leves de euforia, assim como tem no transtorno bipolar tipo 2, também tem na ciclotimia, só que a depressão não é uma depressão tão pronunciada, é uma onda leve de depressão, e a pessoa fica oscilando essas duas coisas, e não é uma oscilação normal. Dura 2 semanas, 1 mês, então dura muito mais tempo. Então, uma hora a pessoa está muito ranzinza, pessimista, mal-humorada, e no outro período ela está de bem com a vida e está sempre oscilando entre um e outro. E a gente tem o espectro bipolar, que são casos que não se encaixam muito bem nesses 3 tipos, mas que a gente percebe que tem alteração, mas a gente não consegue colocar numa caixinha muito bem definida. Então podemos contar aí uns 5 tipos, mais ou menos? Existe uma certa controvérsia, mas a gente pode falar pelo menos de uns 3 a 5 tipos de transtorno bipolar. E isso passa de pai para filho? Assim como o diabetes ou a pressão alta, não é que você tem transtorno bipolar, o seu filho vai ter, mas você tem uma chance muito maior de desenvolver transtorno bipolar, porque a genética ela não é suficiente, mas ela é uma condição necessária. E o ambiente em que essa pessoa vive, ou trabalha, ou mora, ela pode influenciar esse ambiente? Pode, tanto que as crianças que têm essa genética para um transtorno bipolar por conta da família, que crescem em ambientes de abuso, em ambientes muito caóticos, muito estressantes, elas vão ter uma chance maior de desenvolver o transtorno bipolar na vida adulta. E para a pessoa que tem transtorno bipolar, é muito importante ela identificar quais são os gatilhos, quais são os fatores de estresse que costumam deixar ela mal, e ela também identificar quais são os primeiros sintomas e os sinais de que ela não está ficando bem, para que ninguém precise intervir na vida dela. Então, o nosso trabalho é fazer com que a pessoa desenvolva um radar para ela mesma perceber, nossa, já estou dormindo mal, já estou ficando irritado, acho que já estou me engajando em uma série de atividades, preciso procurar um profissional e preciso ajustar isso. Doutor, a gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta para falar sobre diagnóstico, tudo bem? Tudo bem. Voltamos já. Estamos no terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está conversando com o psiquiatra Fábio Fonseca sobre transtorno bipolar. Doutor, a gente gostaria de saber como que a família deve agir quando percebe que tem alguma coisa errada com um familiar, ou até com um amigo, né? A gente pode falar do ambiente de trabalho, de perceber quem deve ser procurado, quem faz o diagnóstico do transtorno bipolar. Geralmente quem faz o diagnóstico é o psiquiatra, e esse idealmente deveria ser o primeiro profissional a ser procurado, né? E muitas vezes em situações de gravidade e em que a pessoa está se metendo em muitas enrascadas, realmente tem que procurar logo o psiquiatra. Mas a gente sabe que existe muita psicofobia, ou seja, preconceito em relação aos transtornos mentais e aos diagnósticos. Então, o psicólogo, que vai ser alguém que também vai acompanhar esse paciente ao longo do tratamento dele, também pode ser uma boa porta de entrada para que a pessoa comece a perceber as dificuldades. Então, muitas vezes, se você tem um familiar que não aceita esse diagnóstico, porque isso está muito associado à ideia de loucura, de se sentir inferior, você pode sugerir que ele procure um psicólogo, porque vocês estão tendo dificuldades de entender e conciliar uma série de coisas juntos, que vocês podem procurar juntos o psicólogo para tentar entender o que está acontecendo. Então o psicólogo também pode ser uma grande porta de entrada para o tratamento que necessariamente em algum momento vai precisar de remédio. Então a gente sabe que se a pessoa que tem transtorno bipolar não toma remédio ou toma remédio só durante as crises, uma parcela significativa dessas pessoas vai ter o que a gente chama de neuroprogressão. O que isso significa? Prejuízos de memória, de raciocínio, prejuízos cognitivos a longo prazo. Então não vale a pena não tratar, porque os prejuízos a longo prazo podem ser muito maiores.
Mas o tratamento é para o resto da vida. O tratamento é um tratamento crônico para o resto da vida, assim como não é bacana, não é gostoso tratar pressão alta, tratar diabetes, porém, isso pode ser só mais um detalhe na sua vida. Se você consegue realmente, através do tratamento, não ter crises ou tornar as crises o mais amenas possíveis, você vai poder ter uma ótima qualidade de vida. A gente não precisa fazer do tratamento mais um problema, né? O tratamento é algo para trazer qualidade de vida. Agora, assim como com outras condições crônicas, o tratamento tende a ser a longo prazo e, de uma maneira geral tende a se estender por bastante tempo. Bom, o paciente está diagnosticado, está sendo tratado, mas ele vai ter crises. Ele pode ter crises mesmo com o tratamento? Pode ter crises mesmo com o tratamento, porque existem alguns fatores de estresse que sobrepujam a medicação, como, por exemplo, a pessoa não dormir à noite, trabalhar num trabalho noturno, um ambiente muito caótico. Agora, à medida que a pessoa toma o remédio, faz terapia, ela começa a conhecer quais são os seus gatilhos e começa a conhecer quais são os primeiros sinais de que alguma coisa não está indo bem na fisiologia dela. E ela mesma procura ajuda e pode abortar essa crise. E existem muitos trabalhos, grupos de psicoeducação, né? Na Espanha, por exemplo, se faz muito isso, em que as pessoas passam muito bem, ou quase não tem crises, ou elas percebem sutilmente essas crises começando e procuram ajuda. Então, você não está fadado a um destino ruim porque você tem transtorno bipolar. Existem muitas pessoas que são produtivas, que tratam isso e tiram de letra a bipolaridade. Então não chega a ser incapacitante. Em alguns casos pode ser incapacitante, pode ser muito grave, como em qualquer doença, né? A gente pode ter um diabetes de muito difícil controle, mas na grande maioria das vezes, se você se engaja no tratamento, aceita a sua condição e abraça aquela condição com toda a responsabilidade, você vai ter uma vida com muita qualidade, com alguns percalços como qualquer outra pessoa, mas que não vai te impedir de realizar o que você quer. Bom, nosso tempo está quase terminando. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, uma dica para quem convive com pessoas, com a família, ou amigos, colegas de trabalho, qual a melhor maneira de lidar com essa pessoa? A melhor maneira é não rotular o outro e não apontar a dificuldade só no outro. Porque o outro tem as suas oscilações de humor e nós temos, às vezes, a dificuldade de conviver com isso. Então assuma que para você está difícil e que a dificuldade é de todo mundo, está todo mundo no mesmo barco e está todo mundo precisando de ajuda. Não é a pessoa que quer essa situação. Ela não deseja. Por quê? Porque você fica paralisada. Você deixa de viver a sua vida. Então não se culpe. Se alguém disser para você, você precisa reagir, você precisa procurar uma igreja, você precisa... Gente, esqueça. Tape os ouvidos ou entre por aqui e saia por aqui. Porque não é isso. Não existe religião que consiga resolver. A pessoa tem gente que consegue rebater aquilo, principalmente se o diagnóstico for correto logo no início. Mas no meu caso demorou muito. E eu conheço outras pessoas que demoraram muito e sofrem. E aí ficam se sentindo culpadas. E aí eu ouço pessoas comentando. Então esqueça o que os outros pensam. Vá procurar começou a sentir algum sintoma, passou de 15 dias a sua tristeza, um mês, procure um psiquiatra, um psicólogo, vai tentar, vai ver o que é. Se disser que está tudo bem, ótimo, senão já comece a se tratar. E não se culpe. Uma das coisas fundamentais também é que o familiar ou as pessoas que estão à volta da pessoa que tem bipolaridade também busquem um suporte, né? E também compreendam para que corroborem, então, para a melhora desse paciente, para o clima, às vezes, em casa ficar mais agradável e que todos possam se relacionar com as suas características, né? Cada um com a sua característica, e também não fique pesado, ou que tenha muitas brigas, ou que haja acusações. Então, não é suficiente o paciente apenas se tratar, né? Nos casos leves, até pode ser, mas nos casos um pouco mais graves, é importante que outras pessoas sejam envolvidas no tratamento, que isso vai garantir um benefício para todos que estão nesse sistema.
Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente. É sempre muito bom falar com É você. sempre um prazer poder dividir informação com você e com o seu público. Muito obrigada. E assim nós encerramos mais um Momento Saúde. O de hoje falou sobre transtorno bipolar com o psiquiatra Fábio Fonseca. Você fica aí com o nosso número de WhatsApp para indicar aí algum tema que você queira ver aqui no Momento Saúde, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Até o próximo.